Graça e paz de igreja, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos, a epístola de Romanos, ela é muito profunda. Ela, ao mesmo tempo que trata da justiça de Deus revelada, ela também fala sobre os atributos de Deus. Ela vai falar quem somos, quem seremos. Ela também vai tratar sobre os aspectos da fé, o que é a fé, o que ela significa para nós. Ela vai também falar sobre idolatria, ela vai falar sobre os privilégios dos judeus e dos não-judeus, ou seja, dos gentios. Mas enfim, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar com você hoje sobre a vida na fé e as 7 coisas que a gente precisa pensar e aprofundar a nossa espiritualidade em Deus a despeito do que o livro de Romanos e o Evangelho inteiro, junto com toda a palavra fragmentada da Bíblia, tem para nos ensinar. Eu não vou citar versículo, eu não vou ler os versículos aqui, mas eu quero intrigar você e fazer com que você, na sua casa, no seu descanso, possa procurar essas passagens, amém? Eu só vou citar as passagens aqui, onde está escrito, mas eu não vou ler com você, até porque o vídeo tem que ser curto, amém? Mas enfim, o que a gente aprende quando a gente lê Romanos e a gente, como filho de Deus, discípulo de Cristo, o que nós temos que ter em nossa mente? Primeira coisa, nós somos seres que andamos pela fé. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, vai dizer que nós devemos andar pela fé. Irmão, está na hora da gente começar a viver isso, né? Andar pela fé. Não é andar pela visão, não é andar pelo coração, é andar pela fé. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre fé é que nós estamos firmes pela fé. Nós não estamos firmes pela convicção mental, nós não estamos firmes pela convicção daquilo que ouvimos, mas sim firmes pela convicção da fé. 2 Coríntios capítulo 1, verso 24 vai nos dizer sobre isso também. A terceira coisa que eu e você precisamos aprender sobre fé, nós vivemos pela fé. E é isso que a igreja precisa entender. A igreja durante 2000 anos tem andado pela fé, por isso que a igreja existe até hoje, porque ela vive e ela anda pela fé. Então eu quero encorajar você que às vezes pensa em desistir da caminhada com Cristo, você precisa aprender a viver pela fé. O verdadeiro cristão é aquele que vive pela fé. Não é aquele que vive pelo achismo, não é aquele que vive pela moda, não é aquele que vive pelas tradições, mas é aquele que vive pela fé. A quarta coisa que nós precisamos aplicar em nossos corações, nós lutamos o bom combate da fé. Isso significa que eu e você, todos os dias, teremos combates. E há uma probabilidade de no combate você se ferir. Mas eu quero dizer para você, nós pela fé lutamos o bom combate e sabemos que Cristo, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele está na frente, nos guiando, colocando em nós a couraça da justiça. 1 Timóteo 6, versículo 12, vai nos ensinar a lutar o bom combate pela fé. A quinta coisa que eu e você precisa aprender sobre fé, nós vencemos pela fé. Meu irmão, nós não vencemos pela carne. Paulo vai dizer isso aqui em Romanos. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o vizinho. A nossa luta não é contra um governo. A nossa luta ela é espiritual. E a luta espiritual ela só é vencida pela fé. E aí, lá em 1 João capítulo 5, verso 4, vai dizer sobre vencer pela fé. Não há outra maneira de você vencer a batalha espiritual a não ser pela fé. A sexta coisa que eu e você precisamos aplicar em nossas vidas cotidianas, nós temos acesso à graça pela fé. Sabe, você está vivo hoje, você está respirando bom ar hoje, você consegue louvar a Deus, você consegue enxergar a Deus, você consegue sentir a presença de Deus. Querido,
E esse acesso é pela graça de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, verso 2, vai nos dizer sobre esse acesso pela graça. E a última coisa que eu e você precisa aprender sobre fé é que nós somos justificados pela fé. Essa era uma das guerras dos pais da igreja, ser justificado pela fé. Romanos capítulo 3, verso 28 e Romanos capítulo 5, verso 1 vai nos ensinar que somos justificados pela fé. Então, meu irmão, não tem nada nas trevas, não há demônio, não há nada que possa tentar colocar na sua mente que você não vai vencer. Você já é vencedor em Cristo Jesus, pela graça e pela fé. Eu quero encorajar você. Então, recapitulando, nós andamos pela fé, nós estamos firmes pela fé, nós vivemos pela fé, nós lutamos o bom combate da fé, nós vencemos pela fé e nós temos acesso à graça de Deus também pela fé. E o último, nós somos justificados pela fé. Que o Senhor possa enriquecer o seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos por vocês para que vocês possam crescer mais e mais em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço.